Fala galera do Soult, como é que vocês estão? Nós estávamos com muita saudade de vocês. Fala A galera do gente está na Soult, nossa como é que vocês segunda estão? temporada Nós estávamos. e tá vindo muita coisa boa por aí, gente. Hoje a gente tem um assunto com duas potências aqui dentro do mundo teológico. O tema é fé e razão. Hoje está conosco o nosso pastor Daniel Correia. Boa noite, pessoal. Nosso pastor também é Herbert. Deus paz do Senhor a todos. Gente, e nós estamos hoje com um tema muito top. Mas antes da gente se aprofundar nesse tema, a gente quer muito deixar uma coisa bem clara, né? Essa semana que passou, a gente estava em reforma, a gente estava atualizando os nossos softwares, fazendo uma repaginada no nosso programa. E pra gente voltar com tudo, né? Então, gente, hoje a gente está com esse tema. Nós vamos abordar de uma maneira muito simples. Nós vamos abordar de diversas visões aqui, de uma visão bem simples para vocês. Pastor Daniel, fale um pouco sobre a sua vida, sua carreira, seu cargo hoje dentro do mundo eclesiástico. Gente, quero a todos participantes uma ótima noite. Mas o Senhor, bom, sobre a questão ministerial, bem corrida, né? Bastante corrida. Hoje nós acabamos de chegar com a agenda ministerial. Horas aí, viajando, está numa cidade de rápido. Já deu tempo de chegar aqui hoje, amigo. Todo mundo tem- A gente sempre se encontra falando as coisas a respeito do. Na verdade, não é apenas um hobby, é nosso. Ebert, fale um pouco sobre a sua vida, para os nossos internautas lhe conhecer melhor. Boa noite, pode. Herbert, feliz obrigado pelo É nossa. programa. Vida um pouco corrida, assim como o pastor Daniel, né? Justamente com as agendas. Bem, ministramos aulas aqui em Belém. O Daniel nos fez o convite para o programa. Desde já a gente não pensou duas vezes. Aula de quê, pastor? Uma Nós curiosidade. damos aula de teologia sistemática. Eu quero deixar o endereço para o pessoal que ele quer talvez lhe acompanhar. Sim. Dá aula ali no Filho dos Reis, né? Tomar, também fazemos parte da antiga Ibadeb, pastor Rubens Mangabeira, né? Damos aula de alguns cursos também livres em Belém. Entendi. Então, o pessoal que queira procurar o senhor vai pelas suas redes sociais. Isso. Vai pedir pro nosso produtor, daqui a pouco ele vai estar passando aí a rede social de vocês. Mas, gente, a gente quer agradecer a todo mundo que tá aí com a gente. Venha, compartilhe, deixe o seu like. Hoje vai ser um tema muito top, né, pastor Daniel? Hoje a gente vai Exato. navegar na visão filosófica. Olha aí, gente, que coisa interessante, né? A gente precisa expandir o nosso conhecimento, né? Jesus ele crescia tanto em graça quanto em conhecimento, né? Não é porque que nós somos cristãos que nós não vamos ter o leque do conhecimento, né? Então a gente tem várias e várias maneiras de a gente obter. E hoje nós estamos honrados de estarmos com esses dois homens de Deus aqui. Pastor Daniel, uma honra pastor estar aqui com a gente. Amém. Pastor Herbert, prazer em conhecer o senhor. Primeira vez que eu tô vendo ele. Então, gente, vamos lá. Pastores, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre fé e razão. Como é que a gente pode começar a definir esse conceito? A gente vai para analisar um pouco da igreja primitiva, né? Sabe que a igreja em si ela vai nascer forte em Cristo. Quem é que está dominando o mundo intelectualmente naquele momento? Filosofia grega, né? Então, esse tema é muito pertinente em relação a fé e razão. Não tem como falar desse assunto sem abordar os pais da igreja. E vamos falar um pouco da a Patrística. escolástica. Então, foi uma estratégia, né? Quando você vai analisar um pouco ali a patrística,
capítulo 1 ao 7, você vai ter um grande precursor, que é Agostinho de Hipona. E a escolástica, ela vai do 9 até o 15, Tomás de Aquino. Então, eles tiveram um papel muito fundamental hoje na visão da fé e a razão. Por quê? A fé e a razão vão conflitar em alguns momentos? Sim, é normal. Só que nós que acreditamos, temos fé no Senhor, creio que sempre a fé tem que prevalecer a razão. Como é que é essa. Como é que chega assim, Daniel? Essa parte da fé e a razão e de se sucumbir, como é que a gente consegue levar isso hoje? Porque as igrejas estão muito fechadas só na parte da fé, né? Crer, não crer, mas como é que a gente pode introduzir a filosofia? Como é que a gente tem base bíblica sobre a filosofia dentro da Bíblia? Bom, primeiro, a gente precisa ter um ponto de partida concernente ao termo fé. Então, quando nós vamos olhar dentro da visão patrística, ela vai defender, ela vai refutar, na verdade, o paganismo. E dentro dessa ideia de fé, nós vamos ter o pressuposto tanto judaico, como também o pressuposto grego. Quando nós analisamos o conceito de fé dentro da nossa língua portuguesa, eu sou apaixonado por essa área da gramática, eu vou entender que há uma distorção de princípios e sentidos, aonde não acompanha a racionalidade da fé dentro da nossa língua com aquilo que a etimologia da palavra tem nos seus primórdios. Por exemplo, nós vamos perceber a ideia da fé a partir de Abraão, que é um grande exemplo no Antigo Testamento, e vamos ver que ali Abraão, ele vai ouvir a palavra de Deus, ele vai seguir a palavra de Deus, ele vai preservar a palavra de Deus. A palavra fé, que é traduzida como fé, a gente conhece como emuná, não é isso? E emuná traz a ideia de firmeza. Dentro dessa raiz emuná, nós vamos ver a palavra emã, da onde também surgiu a palavra amém. E amém nada mais é do que algo firme, concreto e conclusivo. Correto. Daí então nós vamos perceber que o próprio Deus vai dizer a Abraão: sai da tua terra e vai para onde eu te mostrarei, e lá eu te farei uma grande nação. Agora, se nós analisarmos esse ponto, vamos perceber que Abraão ele está saindo por uma palavra, mesmo sem entender o local, saber a rota, mas ele vai ser guiado por Deus. Um certo pai do existencialismo, chamado Kierkegaard, ele vai dizer que fé é pular no escuro. De uma forma irônica, ele vai dizer que não há sentido você acreditar naquilo que você não tem certeza. Então, olha a ideia do existencialismo concernente à fé. Mas, na verdade, a fé, como nós entendemos em Hebreus 11:1, que é o firme fundamento daquilo que se espera, a certeza daquilo que não se vê. Então, nós pegamos somente essa parte e achamos: o que eu não vejo, mas eu acredito, isso é fé. Só que para Abraão é diferente, porque fé é firmeza. Então, para o conceito judaico, fé é aquilo que eu toco, é aquilo que é palpável, aquilo que é tangível. Por isso que a linguagem divina para Abraão é: sai da tua terra e vai para onde eu te mostrarei. Olha só. Algo palpável. O palpável, visível. Mas independentemente de eu ver ou não ver, o conceito de tudo isso está em executar. Por isso que Tiago vai falar: fé sem obras é morta. Então, no caso, a fé ela tem que vir do pressuposto da execução, é isso? Da execução. No caso, se não tiver execução, fica vaga. Aí nós vamos chegar dentro do conceito português, mas Tiago vai dizer: fé sem obras, ela é morta. Não é isso, pastor Herbert? E o que acontece? O contexto de Tiago, ele está falando sobre a benevolência, aquilo que depois foi traduzido para o latim como filantropia, né? Ajudar, o amor ao próximo. Sendo que a base dessa ideia que Tiago vai passar é uma base hebraísta. Ele vai estar dizendo que fé sem obras, é ali a palavra obras, no grego ergon, que traz a ideia o esforço físico, aquilo que eu trabalho, aquilo que eu labuto. Em outras palavras, Tiago está dizendo: não adianta tu teres fé,
tu dizeres que tem fé, que seja eu executo, se tu não consegue mostrar as obras. Por isso que Tiago vai dizer, mostra-me a tua fé e eu mostro as obras. Tiago está falando uma linguagem interessante ali, dizendo, não adianta dizer eu creio se eu não executo a palavra dele. Interessante. Pastor, você quer complementar? Olha só, interessante que quando você estuda um pouco sobre a fé e a razão, foi uma estratégia dos pais da igreja de evangelizar o mundo. Quando você vai estudar um pouco da história, como iriam ganhar os sábios se não tivesse uma racionalidade? Então você vai ver que tem o período de Sócrates, né? Correto. Tem um período pós-Sócrates, né? Então Sócrates não deixou nada escrito. Ele vai ser conhecido através de Platão. Então, olha só o contexto que a igreja está passando. Como que vamos como é que vamos entrar numa Grécia dessa da vida se nós não entendermos a razão? Então a razão é algo que está hoje nos nossos dias, só que às vezes as pessoas não atentam para isso. Hoje nós estamos passando por uma pandemia. O que a razão nos diz? Tem que usar máscara, álcool em gel. Isso é razão, isso é racionalidade. Entendeu? Quando eu começo a ter essa racionalidade, a razão, eu começo a entender assim, eu tenho fé, que isso não vai me pegar, mas eu também tenho que ser racional. Então ela faz você ter essa racionalidade. Então, o que a gente pode aprender disso? Tem conflitos, fé e razão? Sim. Sempre vai ter. Tem momentos que vai se conflitar. Só que nós acreditamos o quê? Que aí a fé vai ter que falar mais alto. Entendeu? Aí quando a gente vê ali a história de Agostinho de Hipona, ele vai se converter através de uma pregação de um bispo chamado Ambrósio. Então a sua mãe, Mônica, era uma cristã bem humilde. Só que Agostinho de Hipona ele chega a entender, pastor Daniel, que existia um vazio dentro dele. A razão começava a dizer assim para ele, olha, existe um vazio dentro de mim. Aí não tem como falar disso se não falar da tricotomia, dicotomia, né? Aí... E aí, como é que fica isso? Porque assim, ó, nós, acredito, não sei qual é a visão de você, eu sou da tricotomia, quase não Só sabe. é tricotomia, pastor. É. Só para o pessoal entender, só a tricotomia, gente, é algo que é composto de 3, corpo, alma e espírito, né? Isso. E a dicotomia, ela é de 2, né? Que ela se confunde com a alma e o espírito, não é isso? Matéria e espírito. Isso. Então, o que a gente percebe? Agostinho de Hipona ele vai entender que dentro dele estava dizendo assim, olha, tem um vazio dentro de mim. E esse vazio eu preciso preencher. Aí a gente tem que entender, olha só, aí haja fé. Entendeu? O que a gente pode perceber hoje? As pessoas têm muita fé, mas às vezes não tem racionalidade. Exato. Então, ou seja, eu não posso executar a fé se eu não tiver a razão. Elas têm que andar juntas? Ou de vez em quando elas vão se desvincular? Elas vão conflitar. Vão conflitar. Vão conflitar. E a problemática de tudo isso está baseada naquilo que o pastor Herbert, eu creio que ele vai explicar um pouco mais dentro da ideia filosófica. Eu quero expressar um pouco mais dentro dessa ideia de fé e aonde entra esse conflito. Porque, a fé ela é baseada na palavra. Olha o que a Bíblia diz. Que a fé vem pelo Ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então a gente entende, pastor Herbert, que não é um conceito que nasce daqui, mas é algo direcionado que vem daqui. João vai dizer assim mesmo, se as minhas palavras permanecerdes em vós, tudo que pedires a meu Pai, aí entra o termo crendo, recebereis. O problema da problemática da fé é que hoje eles colocam muita crença fora de uma base de palavra, fora de uma base diretiva, fora de uma base bíblica. Imagina comigo, Pedro de repente chega, está lavando a rede, aí do nada Pedro diz, não, eu estou crendo que eu vou novamente para o mar, eu vou lançar a rede e Deus vai me abençoar. Isso daí é um crer pessoal que é projetado diante da sua necessidade. E hoje a nossa geração, que é movida pela necessidade, vive essa utopia de uma vida melhor, ela tende a basear a fé na sua necessidade e não na palavra. Aí se nós olharmos o contexto
que Pedro está ali, ele não foi um conceito pessoal. Ele ouviu a palavra. E logo em seguida Jesus disse, agora lança a rede em cima da palavra. Aí Pedro vai olhar e dizer, sobre tua palavra eu lançarei a rede. Então se a gente for analisar, emuná, firmeza na palavra de Deus. Correto. Para o grego, piste, preservar a palavra de Deus. Aí vem o latim, fides, da onde foi uma das 5 bases, né, da reforma, sola fide, da onde também surgiu a palavra fidelis, né, fidelidade à palavra de Deus. Aí hoje, o crente atual, ele vai dizer, não, só basta crer, eu não preciso executar a palavra de Deus. E aí muitas pessoas enganam-se dentro desse pressuposto, achando, eu não preciso viver a vontade de Deus, eu só preciso ter Deus no meu coração e crer. Ou seja, esse crer não é pelo que ele disse, mas por aquilo que eu necessito. Tem uma passagem aqui lá em Oséias 4:6 que diz assim, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorei os seus filhos. Ou seja, aqui Oséias está falando que eles não pereceram pela falta de conhecimento. Oséias vai estar falando que a exegese aqui aplicada é que eles rejeitaram o conhecimento e por isso eles estão sofrendo. Então, a gente pode partir desse pressuposto dizendo que a igreja hoje ela sofre não pela falta de conhecimento, mas pela rejeição desse conhecimento? Sim. Olha só, o que a gente percebe hoje dentro da igreja? É fé. Mas como é que a gente vai combater a apostasia? Através do quê? Do conhecimento, a razão. E o que a gente percebe? Quando a gente vê a história de Paulo ele entra em Corinto, uma cidade da Grécia, né, onde estão os grandes pensadores, Sócrates, Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino. Então, quando Paulo, eles estavam tendo um questionamento em Corinto, diz assim, olha, será que esse Cristo morreu e ressuscitou? Aí Paulo é racional, Paulo vai dizer assim, olha, se esse Cristo que eu estou pregando, ele não ressuscitou, então ele não é diferente de outros deuses. Então Paulo é uma pessoa assim que a gente vê que ele tinha as duas coisas. Ele tinha a racionalidade, ele tinha a fé. Então ele vai chegar no Areópago, ele combater com os epicureus, os estoicos. Os caras eram filósofos, os caras eram letrados. Verdade. Os caras, então, aí tem que quebrar aquele paradigma, pastor Daniel. Deus não chama os capacitados. Isso é mentira. Isso é mentira. Paulo era um cara capacitado. Um cara instruído aos pés de Gamaliel, conhecia a cultura judaica, a cultura grega, a cultura romana. Se você for ver os pés da letra, Paulo ele cita muitos filósofos em suas cartas. Exato. Entendeu? Então, meu amigo, a racionalidade ela nos faz entender isso. A gente está aqui hoje falando um assunto que quase a gente não ouve falar Concordo. nas igrejas. Entendeu? O que a gente percebe hoje? Te pergunta, irmão, qual é o intuito de tu frequentar um prédio? O cara não sabe, é racionalidade, entra aí. Racionalidade. Não, eu vou porque eu quero escutar uma palavra, eu quero sair alimentado, isso é racionalidade. Antes do pastor continuar, a nossa amiga pastora Jarilene de Cristo, os melhores aqui de Belém, meus amigos pessoais, meu professor Herbert Carreira e meu pastor Daniel Correia. Amém. Um abraço para a nossa amiga aí, pastora Jarilene. Ela sempre está nos acompanhando, né, nas lives. Mulher de Deus, uma bênção. Eu acho que é Velbice Cândido. Acho que é Velbice, né? Valbeci. Também tá falando maravilha. Meu amigo, minha pastora, Deus abençoe vocês poderosamente. Gente, esses dois homens de Deus aqui, vocês podem mandar pergunta, sugar o que vocês puderem nessa live aqui. A gente ainda tem 1 hora de live pela frente. E a gente tá com o tema fé e razão. Mas antes de a gente continuar, eu quero enaltecer aqui o nosso patrocinador, né? Que é o seu Manuel Lanche. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, né? E todos os que estão aqui com a gente. Que Deus ele venha abençoar vocês. Quando o pastor Daniel a gente sentou
pra gente criar isso, a gente não criou com o intuito de ter uma renda. Sim. A gente criou com o intuito, pastor Herbert, da gente começar a levar conhecimentos que dentro da igreja é um tabu. Verdade. Coisas que não se falam mais, coisas que se perderam. Coisas que, se a gente for perguntar hoje para algum pastor, gera-se toda uma questão de confusão. Porque muitos pastores, vamos concordar aqui, tem um título, porém, mas não tem um merecimento, não tem um conhecimento aprofundado. Ou seja, às vezes é muita graça, é muita unção, mas a parte da razão, do conhecimento não se tem mais. Então, um tema desse, hoje se vocês forem para dentro de uma igreja, que vocês viajam muito por aí, Sim. vocês vão ver que se vocês forem falar nesse dialeto aí, nessa linguagem, muitos não vão conseguir compreender. Por que não vão conseguir compreender? Porque a escola que foi iniciada muitos anos atrás por Jesus, pelos seus discípulos, a Bíblia vai falar sobre a escola de profetas, né? Então, hoje a gente não se tem mais isso. Hoje a gente tem aquelas pregações rasas, aquelas pregações de barulho, porém, a gente não é como os puritanos. Os puritanos, quando eles escutavam as pregações, eles iam para dentro da sua casa e eles meditavam naquela pregação a semana toda. Verdade. Pastores? Corroborando aqui com o que o pastor já havia falado sobre a fé, sobre a razão, melhor dizendo, e também pegando o gancho naquilo que tu falavas a respeito da racionalidade, eu costumo dizer assim, pastor Emerson, essa pseudo-fé baseado no misticismo é que tem derrubado a plataforma da racionalidade. Olha só, Agostinho, ele vai falar a respeito disso, ele vai dizer, num primeiro momento, a razão ajuda o homem a alcançar a fé. Posteriormente, a fé orientada, olha só, a fé orientada. E é isso que entra a problemática, porque não há uma orientação da fé. É muito baseado no imediatismo, no aqui e agora, no positivismo. E não dá para passar dos pregadores coach que estão na nossa plataforma de pregadores, que mais enaltece um ego, trazendo ou distorcendo a verdadeira fé bíblica para trazer dentro de alguém o positivismo. Daí essa pessoa, ela passa a ser induzida e não motivada. Já dizia um grande filósofo do nosso Brasil, ele diz que motivação é aquilo que vem de fora, aquilo que vem de dentro, e a indução é aquilo que vem de fora. Se eu sair correndo na rua, tipo desesperado, e dizer vamos correr, quem não entendeu o motivo vai correr, mas vai correr momentaneamente, porque quem corre sem a base da racionalidade, aquela tríade, né? Porque, como, né? O para quê, o porquê e o como, quando nós não temos respostas convincentes para essa tríade, então nós não temos uma base racionalista. Entendi. Nós vivemos uma emotividade, e diga-se de passagem, tudo que é emotivo é momentâneo, é passageiro. A gente tá falando sobre o período patrístico, que nada mais é sobre o período dos pais na fé. Como é que eles, naquela época, depois de Cristo, século I, pastores, como é que eles combatiam essas heresias? E hoje, nos tempos atuais, eles sumiram, eles ainda existem? Como é que está esse legado deles? Eu costumo dizer, meu amigo, que a teologia e a filosofia, elas andam juntas. Isso aí é claro. Então, o que a gente percebe? Quando você estuda a patrística, que vai do século I ao VII, Correto. os padres da igreja, e depois vem do capítulo 9 ao 15, você percebe que ali era uma estratégia. Por quê? Vamos ter a racionalidade. Os nazarenos, ou os do caminho, eles eram novos. Como é que vai dar credibilidade para uma coisa nova? Então eles tiveram estratégia. E o pastor Daniel falou algo muito, muito sucinto aqui, bem claro. Pregadores coaches, determinismo. Hoje tem uma pregação hoje dentro das igrejas, determinismo, é determinar o que Deus tem que fazer.
Verdade. Isso é o determinismo, né? Quando você vai ver Paulo, ele está pregando em Bereia, ele vai elogiar os irmãos que estão analisando se aquilo que ele está pregando está na palavra. Vai hoje chegar depois de um culto e questionar o pastor sobre algo que ele pregou, vai te chamar de rebelde, vai te chamar de tudo que... Então, o que a gente percebe? A racionalidade. Paulo está dizendo ali em outras palavras, poxa, bacana, essa igreja aqui, eles gostam de Bíblia, de análise disso. Então, a racionalidade ela vai ser bem clara. Eu assim, particularmente, eu não engulo qualquer coisa, eu vou para... Tudo tem que passar pelo filtro da palavra. Sim. A racionalidade. E o que a gente percebe? Foi uma estratégia deles Sim. para evangelizar. Foi uma estratégia deles para que o cristianismo tivesse mais força naquele momento. Então, os pais da igreja, tanto a patrística como a escolástica, eles foram de fundamental importância. Pastor, só para os nossos públicos entenderem o que é a escolástica. A patrística ela vai do capítulo 1 ao 7. Que significa? São os pais da igreja. Pais da igreja. A escolástica também são os pais da igreja. Só que acontece. A patrística vai ter como fundamento Agostinho de Hipona, que vai ser o grande pensador. Correto. A escolástica, Tomás de Aquino. Entendi. Então, o príncipe, né? O príncipe. Então, os dois tinham a mesma visão em relação à fé e à racionalidade. Ah, muito bem. Pastor, e como é que hoje, no século XXI, porque antigamente, Cristo de velho, né? A Bíblia vai dizer assim, e cresciam eles na doutrina dos apóstolos. Quando a gente vai pegar no original do grego koinés, e cresciam eles na doutrina de Cristo. Quando tudo isso acontece, eles vão fazer todo um evangelismo, tanto que Paulo ele vai evangelizar um continente sozinho, digamos assim. Só que naquele tempo eles tinham que fazer isso para o evangelho se expandir. Então, no caso, o evangelho era uma pequena, entre aspas, né, um pequeno fogo. E esse vento soprou e hoje virou um incêndio. Então, eles lutaram muito para a gente estar onde a gente está hoje. Mas a pergunta que eu deixo para vocês dois é, como hoje combater? Como hoje os pais na fé eles têm que se levantar contra esse evangelho que está surgindo? Bora para um café, meu pastor? Você quer um café? Olha só. Serviu o senhor aqui. Todo avivamento que teve, houve arrependimento. Exato. Em massa. A palavra arrependimento, ela vem da palavra metanoia, né, que é mudança de direção. Nós falamos muito que o nosso país está tendo um avivamento, mas a corrupção não acaba, a violência aumenta. Será que de fato está havendo avivamento em nossa nação? A racionalidade ela faz a gente pensar sobre isso, pastor Daniel. A gente começa a estudar um pouco da história do país de Gales, Rua Azusa. Ah, história linda, cara. Entendeu? A gente começa a questionar. Então a razão ela serve para você pensar, você dizer, poxa, mas o que está tendo na nação brasileira não é avivamento, porque avivamento teve arrependimento. O que a gente percebe hoje, meu amigo? O ensino hoje dentro da igreja, principalmente do meio pentecostal, ele está muito fraco. Cara. Os maiores escândalos estão onde? Não querendo estar no meio pentecostal. Como a gente combate isso, pastor, hoje? Ensino, palavra. Porque se eu, por exemplo, sim, um exemplo, eu como ovelha, eu não tenho o cargo de pastor e eu não desejo isso. Mas eu vou, Daniel me conhece um pouco, né? Ele sabe que eu gosto de estudar. E eu vou e questiono um pastor. Como é que fica? Ele vai automaticamente me intitular de rebelde. Interessante que outro dia eu até postei nas minhas redes sociais a respeito disso. Eu falei para Deus, eu não vou ser polêmico em 2021, mas é impossível diante dessa circunstância a qual vivemos. Posso ler? Não vamos Fique à vontade. Bom, eu coloquei mais ou menos assim, olha, assédio moral é a exposição de alguém a situação humilhante e constrangedoras. São mais comuns em relações hierárquicas, autoritárias, assimétricas, em que predominam condutas negativas, relações desumanas, antiéticas, de longa duração. O dicionário nos diz que assédio significa, entre outras coisas,
a insistência importuna junto a alguém, com perguntas, propostas, pretensões, dentro de outros sinônimos. Assediar, por sua vez, significa perseguir com insistência, que é o mesmo que molestar, perturbar, aborrecer, incomodar, importunar. Lembrei-me dos pastores que obrigam seus liderados a pedir perdão diante da igreja. Quando estes não acatam o pedido, tornam-se alvo de assédio moral em cima de tribunas diante da congregação. É o que a gente vê. O pastor Herbert falou algo muito interessante, que a gente combate isso com o ensino. E aqui entra a minha preocupação, pastor Herbert, é a qualidade dos nossos ensinadores. Falou tudo. Ó, Paulo vai escrever a Efésios trazendo uma classificação de missionários, evangelistas, profetas. E o que me chama a atenção, que eu quero destacar, é a palavra pastores e mestres. Eu sempre falo sobre isso. Porque quando nós vamos analisar as classificações, Felipe, vamos perceber que para cada ministério há uma vírgula dividindo um ministério do outro. O que é profeta, o que é apóstolo, o que é evangelista. Porém, pastores e mestres, não só na nossa gramática, mas também no grego, há uma conjunção. Há uma conjunção. E nós sabemos que a conjunção, ela interliga ou dá qualidade. Então, quando nós analisamos o termo grego, olha o que aparece. Poimenon kai didaskalos, que traz a ideia pastores e mestres, ou pastores e doutores. A ideia ali, tanto de mestre, é aquele que está apto para ensinar, pastor Herbert. E doutores, aquele que está apto para curar. Não adianta o meu vasto conhecimento se com ele eu não consigo sarar a alma ferida de uma ovelha. Não adianta eu cantar bem, falar bem e ser usado e reconhecido em dons e milagres se eu não tenho a capacidade de ensinar. Isso não é ministério pastoral. E hoje há uma confusão tão grande, porque hoje pastor deixou de ser ministério para se tornar títulos, status. E aí entra a problemática. Vamos sarar a ferida da ignorância? Vamos. Mas quem são os nossos mestres? Tem uma frase aqui, Felipe, que diz assim, até um autor desconhecido: quem não senta para aprender, jamais ficará de pé. Pastor, seu microfone está muito longe. Quem não... Aqui, Felipe, tem uma frase aqui, Felipe. Quem não senta para aprender, jamais ficará de pé para ensinar. O pastor Daniel tocou em algo muito interessante, a qualidade dos nossos ensinos. Hoje, a maioria de quem está ensinando dentro das igrejas não sentou para aprender. Ou eu costumo dizer, Felipe, que eu não perco tempo tentando ensinar quem não quer aprender. Não vou dar pérola aos porcos. Então, eu costumo dizer, quando você percebe a qualidade de um ensino, porque assim, quando você vai fazer a exegese do texto, que é a interpretação correta, eu preciso deixar toda a minha emoção, todo o meu sentimento e ser imparcial no texto. Eu preciso expor o que o texto está dizendo, não aquilo que eu quero ver no texto. Então, a exegese mesmo é essa, Felipe. Porque o que acontece, Felipe, a gente percebe que as pessoas pegaram a exegese com S, né, e embutiram dentro da Bíblia, colocando coisa que a Bíblia não ensinou. Então, o que a gente percebe? Quando meus alunos chegam comigo na sala de aula, eu tenho que construir um outro raciocínio, porque muitos de nós fomos ensinados errado. Verdade. Muitos de nós fomos ensinados errado por causa do sistema. O sistema, ele quando bate de frente contra o sistema, tem represária. Aí eu vou citar uma frase que até eu falo: perca a agenda, mas não perca o céu. Verdade. Então o pastor Daniel falou algo ali muito interessante. Às vezes a gente é tolhido por falar algumas verdades em redes sociais,
E as pessoas não estão acostumadas, Felipe, a escutar a verdade. Quantas igrejas já fecharam as portas E para vocês? muitas. Muitas, Já, pastor. já, já. Ah, fecharam, porque assim, ó, Felipe, o que a gente percebe? Paulo foi apedrejado. Paulo foi açoitado. Mas era um cara o quê? Que era fiel ao texto. Paulo, ele conhece a Torá. Paulo conhece a Haftorá, que é os profetas. Né? Sim. Conhece a lei. Então ele deixava toda a opinião dele. É tipo um julgamento. Se o juiz de fato ele vai fazer um julgamento certo, ele precisa ser imparcial naquela interpretação daquele crime. Pastor, então no caso, hoje essa igreja ela está fundada nessa total ignorância. É culpa dos mestres ou culpa também dela mesma? Ou dos dois? Eu costumo dizer, pastor Felipe, que a igreja em si, os dois têm com certeza sim culpa. Mas a principal culpa vem de cima. Porque assim, vamos lá, tem pastor que é muito bom de Bíblia. Existe uma frase, não me recordo de quem é o autor agora, que diz assim: dentro de uma plateia existe pessoas que conhecem menos que você, igual a você e mais que você. Então, quando você vai expor a palavra, você está lidando com esses três públicos, Felipe. Tem gente que conhece menos que nós. Tem gente que tem um conhecimento igual a nós e mais do que nós. Então, tem membro que não gosta de culto de ensino. Pode ser o Hernandes Dias Lopes, hoje está dando ensino lá, o cara não gosta. O cara quer rodar, o cara quer cair. Aí tu pergunta, por que tu caiu, irmão? A razão pergunta isso. Eu caí porque todo mundo está caindo. Então a razão, pastor Daniel, ela vem Rapaz. ela vem fazer tu pensar. Um dia eu perguntei pro cara, por que tu tá caindo? Rapaz, deu vontade, o povo tá caindo, aí eu vou Já cair. escolhe o local. Eu quero cair aqui. Então, Felipe, a gente tem que falar. A razão ela faz tu pensar, dizer, qual o intuito de eu ter vindo aqui? O intuito foi compartilhar conhecimento, trocar ideia. A razão é isso. É interessante que essa galerinha aí do manto, né? Como alguns chamam de Cai, não chama manto, Pentex, senão né? dá. É muito interessante que a gente não vê uma mudança. É igual como o avivamento lá acho que é de Toronto, que vem com o pastor lá, que era um som do riso, né? Se eu não me Sim. engano. Eram coisas que eram sem sentidos. As pessoas caíam, igual com o Benihim. Sim. As pessoas caíam. O mesmo homem que fazia multidões cair era o mesmo homem que estava com 6 seguranças. Então, tipo assim, muitas pessoas não conseguem, eu não consigo ver uma mudança nisso, no Caicai. Tem uma coisa aí, Felipe. Todo cara que caiu na Bíblia, ele se levantou diferente. Ia Pois falar sobre é. isso, muito interessante isso. Pode Porque a Bíblia ela me fala outra coisa. Pessoal, olha, vamos lá. Paulo caiu e ele se levantou diferente. Daniel, quando ele vê a estátua, ele diferente. Ezequiel. Então as pessoas caem, mas aí não tem a palavra metanoia. Continua na prostituição, no homossexualismo. Houve mudança? Não. Então, no caso aí, entra só a emoção. o emocionalismo. Aquilo que eu sempre digo, se não tiver a base racional por que fazemos, tudo que fazemos é momentâneo e é indutivo. Paulo vai escrever a carta aos Romanos e a parte aplicativa, né, a partir do versículo 12 ali, Paulo, olha como ele começa: rogo-vos, pois irmãos. Paulo termina toda uma exposição teológica que vai rogar, clamar pela compaixão de Deus, indicativo, que apresenteis os vossos corpos vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em outras palavras, Paulo está dizendo: você não precisa levantar a mão sem sentido, você não precisa dar glória a Deus porque eu ando lá. Culto racional, né? Culto racional. Quando nós entendemos por que estamos, o culto ele começa a fazer sentido na nossa vida. Daniel, onde foi que esse conhecimento, essa razão se perdeu da fé? Como é que tu consegue assim definir isso? Eba, uma pergunta boa.
Eu sou um pouco polêmico na minha resposta, mas eu acredito que a falta de razão, ela se perde da fé quando nós baseamos a fé naquilo que desejamos e não naquilo que lhe indica. Interessante. Ó, a Igreja Católica, oh Jesus, o que eu respondo mesmo a isso? A Igreja Católica, ela vai pregar uma fé diferente. E as traduções para o nosso português, ela meio que trocou o verdadeiro sentido da fé mais objetiva para uma frasinha chamada crer. E aí começa a problemática. Crer. Só que o crer, ele é muito amplo e ele não é diretivo, ele não é indicativo. A quem, por quem e de que forma. O crer, ele se tornou pessoal. Então aqui começa a divergência, começa a deturpação a respeito da fé. Pode parecer uma coisinha pequena, mas é como se tu saísse do Brasil e, digamos, o teu avião saísse 2 graus ao norte. Tu não vai chegar no Japão, tu vai chegar em outro país, mas não no Japão. Porque o ponto de partida, pastor Heber, é quase imperceptível, mas o ponto de chegada, ele é gritante. Então, as pequenas distorções lá nos primórdios da igreja, a gente está sentindo hoje. A gente está sentindo hoje. Uma fé consubstanciada muito pessoal. É o que eu já estou falando desde o início aqui, né? E a gente prega isso, pastor Herbert. Durante muitos anos, o povo ouve, entende, mas eles voltam para a sua prática do achismo, para a sua prática pessoal. Ó, interessante é que Hebreus vai dizer assim mesmo, 10:36, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcançais a promessa. Correto. Porque ainda há um pouco de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Então, quando nós entendemos o objetivo e as ordens, o demorar de Deus não é dificultoso. O demorar de Deus é apenas um capricho. E aí a gente vê as campanhas imediatistas, 7 dias para a tua vitória. E se Jesus não der em 7 dias, meu irmão? Você está entendendo? E Daniel, só te cortando, nessa parte que eu queria perguntar para as vossas excelências, como é que fica essa parte que a igreja, muitas igrejas pregam que se tu creres, etc e tal, aquilo que olho não viu, ouvidos não ouviu, prego sobre esses milagres de uma apoderação assim imediata. Mas como eu pergunto para vocês, e essa pessoa que se frustrou? Muitas das vezes uma pessoa vem com um parente dela que está com câncer. E o pastor vai, coloca lá o óleo ungido, tudo e tal, e fala que Deus vai curar, através da fé dessa pessoa. Só que essa fé, entre aspas, ela vai falir. E aí nós estamos criando um ateu. Sim. Ó, olha só. Eu tenho dificuldade de acreditar que existe ateu, tá? Mas isso aí fica para um outro tema. Mas como é que fica essa frustração em relação... A frustração é o seguinte, eu vou te responder dentro de uma base psicológica. Primeiro, o que é a frustração? É a projeção das nossas necessidades naquilo que não é. Correto. Eu vou pegar uma xícara, eu creio que nela tem café, mas nela não tem, de repente é só água. E quando eu tomo, eu vou me frustrar, porque a minha necessidade projetou aquilo que não existe. Então, se a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, a gente vai executar o que Deus manda e não aquilo que eu desejo por um momento. Pegou aí? Aí o que acontece hoje? Hoje o que tem acontecido nessas campanhas imediatistas é que as pessoas estão gerando no outro, ativando no outro, aguçando a necessidade do momento. E as pessoas que estão correndo atrás dessa bênção material, elas vão se frustrar, porque projetaram naquilo que não é. Por que Judas traz Jesus? Por que, Pegou Daniel? aí? Ele olhou e disse, cara, tu não é o Kyrios, tu não é o Senhor, tu não é aquele que vai assumir o Estado, tu não é aquele que vai mudar a situação econômica, a política. Na boa, se tu não vai fazer isso economicamente, eu vou ganhar nem que seja um trocado, 30 moedas. Então tem pessoas que estão se frustrando assim como Judas. Olha o que vai acontecer aqui. A Bíblia vai dizer que sobre os pais da fé, vai falar que muitos deles morreram crendo, mas não
Viram. Vendo. E aí? Será que toda fé ela tem que ser consubstanciada no momento, no materialismo? Mas aí, Eles morreram crendo. mas aí, Daniel, o erro não está em quem gera isso? Sim, Quem prega isso sim, demais? sim. De forma capciosa, de forma tendenciosa, ou até mesmo a maioria sem a falta de conhecimento. Claro que há também uma grande maioria que tem o conhecimento do que é, mas o que é não gera a lã necessária. Vocês entendem que muitas igrejas, muitas pessoas hoje, elas vão para dentro do templo por uma necessidade maior, algo que ela necessita. E muitas igrejas vão e começam a pregar dizendo assim, olha, se você vir aqui, se você der tal coisa assim, isso pode acontecer na tua vida. Exato. E isso não acontece. Catolicismo gospel. Como é que o Abba, como é que Deus ele consegue ver tudo isso daí? A gente vai cair hoje nos pregadores coach, né? O coachismo está embutido nas nossas igrejas hoje. Muita gente hoje se afastou da igreja porque se frustrou com campanhas tendenciosas. O determinismo hoje, ela está embutido. Aí a gente vai para a Bíblia, Jesus antes de ser crucificado, ele vai dizer Senhor, ele não vai dizer Deus me livra, diz seja feito o que a tua vontade. Então a gente tem que precisa entender isso. Isso não é um tema para agora. Eu estive na minha residência passada, segunda-feira passada, uma semana, falando sobre um tema, Felipe, muito pertinente da minha vida de hoje, desigrejado. Muito bom esse tema, hein? Sim. Porque Muito olha bom. só, muita gente que deixou de frequentar o prédio em si foi porque se frustraram dentro da igreja, foram enganados em campanhas tendenciosas, olha, dá tudo, que Deus vai te dar o dobro. Então o que a gente começa a entender? Que eu costumo dizer assim, pastor Daniel, que tem gente que estuda para enganar o povo. Mas às vezes você vai no interiorzinho desse, pastor, ele tem um coração bom. Sim. Ele é um homem de Deus, ele ensina porque ele acha que aquilo está certo. Não é? Aconteceu isso comigo. Por ignorância mesmo, né? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, pastor Daniel, é comum quando você vai no interior, aquele pastorzinho ali tá ali, abrindo a igreja, tá ali. E ele não tem a mesma informação nenhuma, mal tem a quarta série primária e vai ler. Só que tem gente mesmo que estuda para enganar. Aí que eu falo para meus alunos. Pode ser o pregador que for, todo ensinamento passa pelo crivo da palavra, o crente bereano. Correto. Nós temos que ser crentes bereanos. Verdade. Porque hoje, muitos crentes estão que nem de Tessalonicense, não abrem a Bíblia, não pesquisam, não vê. Ah, não é fulano que está pregando. Uma vez eu fiz uma pergunta para um aluno meu, disse, qual é essa tua base bíblica? Ah, porque fulano falou. Eu disse, vem cá, tu é papagaio de pregador? Então, a racionalidade, ela faz dizer assim, não, meu irmão, o cara falou ali, eu vou para a escritura. Então, meu amigo, hoje a gente percebe que muita gente está frustrada porque... E aí, depois das sete voltas... E aí, pastor? E A aí? pessoa não alcançou a bênção. E aí? E aí, pastor? Muita gente se frustra, Felipe. Verdade. Entendeu? Muita gente se frustra. Então a gente percebe que hoje a apostasia está grande. Na época de Samuel, a história vai contar que ele coloca uma escola de profeta, né? Depois vai vir Elias, Eliseu. Entendeu? E ali, quando você vai estudar a escola de profeta, era ensinado a lei mosaica, a lei civil. Aí, meu amigo, o que a gente acontece? A gente percebe hoje, e as escolas de profetas? As escolas de ensino? Eu costumo dizer, pastor Felipe recebe aí, o pastor Daniel, Não, pastor, eu não recebo. que a gente precisa tá com a consciência limpa, dizendo assim, eu fiz o meu melhor. Correto. Se ele quis se apostatar, não foi por falta de ensino. Sim. Eu falo para meus alunos assim, olha, vocês vão pregar por aí, não sejam pregador YouTube. Se vocês for pregador YouTube, o cara vai tudo no YouTube, nem fala que é meu aluno. Já tive essa dor de cabeça, pastor. Já.
E ainda mandava abraço. Meu professor Daniel empregava todinha a mensagem do Yosef. Eu falei, Sério, Daniel? Eu não ensinei isso não, cara. Primeiro que o Yosef é cabalista. E eu detesto isso, que eu trabalho na área gramatical. Então fica uma coisa meio que sem nexo, entende? Engraçado que um assunto vai puxando o outro, né? Interessante que João, né, o Evangelho de João, ele vai combater muito o gnosticismo, né? Sim. E ele vai dizer lá em João 10:10, né, que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não está falando sobre o nosso adversário, né? Ele está falando sobre os camaradas que enganavam naquela época. Sim. E aí vai entrar de novo os pais na fé, que um deles nós podemos dizer que é João, né? Mas nos dias atuais, Daniel e pastor, essa galera que se levanta como pais na fé, são pastores de renome ou são pastores que são esquecidos, deixados naquela igreja pequena? Olha só, eu tenho um professor, o José Queiroz, ele foi meu mestre no CETAD. Ah, o pastor José Queiroz, eu já peguei uma aula com ele, Então, muito boa. Ele é um cara assim que ele não tá embutido no sistema. Mas se tu for estudar com ele vai te ensinar toda a verdade. Sabe por que hoje, pastor Daniel e Felipe, as pessoas têm medo de falar isso? Porque vai ser tirado da frente da igreja, vai perder a agenda, vai ser visto com os outros olhos pelo sistema. Não, vamos ser hipócritas, a gente está embutido num sistema. Com certeza. Sim. Então, hoje, é preferível que eu não vou falar a verdade sobre a palavra congregação, que vem da palavra epissinagogue. Vai pegar o sentido da palavra original que não tem nada a ver com prédio. Aí não tem como falar aqui, Felipe, a gente vai ser polêmico. É verdade. Aí a agenda vai diminuir. Aí diminuir. Entendeu? Vai para essa palavra, porque quando o autor de Hebreus escreve, isso aí não tem mais nem tempo, meu amigo. Pastores, algum momento da pregação de vocês dois, a gente tá com 25 minutos ainda, a gente ainda tem por live ainda. Algum momento de vocês estarem ministrando, vocês já foram interrompidos dizendo não, desce. Ou deixaram vocês continuarem pela tal ética chamada, mas depois pregaram tudo ao contrário? Bom, comigo ainda não aconteceu em pregação. Mas aconteceu algo interessante. Eu estava dando uma aula de cristologia. E aí eu me aprofundei no assunto, fui trazer toda a ideia do Cristo, a ideia filosófica, a ideia de imanência, transcendência. E aí aconteceu que uma das minhas alunas, uma irmã, faltou uma aula onde eu expliquei, dizendo que eu ia fazer uma prova oral. E essa prova oral era baseada em tudo que eu tinha ensinado, e eu ia fazer a parte do ateu. E eles deveriam defender a cristologia. Então foi um embate ali. E a irmã que faltou, ela foi no dia da prova oral. Meu Deus. E eu fiz o meu papel de ateu, pastor. A mulher levantou a mão e disse, está repreendido. Aí, Felipe, Eu não consegui nem terminar a matéria, pastor, porque gerou uma polêmica por causa de um aluno que faltou. só que eu te fazia muito isso, né? A ironia e a maêutica. Quando ele chegava ali na Grécia, ele começava a fazer as perguntas para as pessoas. Sim. E através da ironia e maêutica ele começava a entender, olha, tu não domina tudo. Exato. Então a gente que dá aula, pastor Daniel, faz isso muito, eu faço muito isso com meus alunos. Eu faço. Eu começo a perguntar. Aí vai a ironia e a maêutica, é o quê? É a razão. Mas o senhor, você já foi expulso de algum púlpito ou até então ainda não aconteceu esse advento? Não, já aconteceu assim, e Felipe, quando eu vou pregar em algum lugar, eu peço para Deus me trazer. Se for um tema livre, eu vou pedir para Deus um tema. E se Deus mandar eu pregar aquilo, eu prego. E Entendi. graças a Deus, as portas já se fecharam. Mas assim, fecha a porta e Deus abre outras. Maiores até. Entendeu? Essa que é a minha experiência. Um dia como eu te falei, não tem como falar de ironia e maêutica sem falar. Um tema vai puxando o outro. Tava pregando num lugar, não é muito a minha praia de estar revelando essas coisas. E
Deus me trouxe um negócio sobre uma jovem ali no púlpito. Dizendo que era para ela se consertar e tudo. Eu falei. Ele está amarrado, pastor, isso é do diabo. No mesmo dia ela surtou. Nossa. Então, meu amigo, é assim, a gente que é pregador, a gente não precisa ter medo daquilo que Deus vai mandar pregar, porque se ele mandou tu pregar, ele se responsabiliza por aquilo. Entendi. Bom, a gente já tá quase já no finalzinho da nossa live, né? Vocês viram que voa muito rápido, né? Se a gente fosse parar pra gente falar a fundo, né? A gente não ia sair talvez do conceito. Sim. Mas estamos falando sobre fé e razão. Hoje, no mundo atual, os dois, a igreja ela vai mais pro lado da fé do que pra razão, ou vai mais pro lado da razão do que pra fé? Como é que vocês conseguem ver isso, professor Daniel? Bom, eu acho assim, dentro da minha visão, eu percebo que hoje a emotividade ela tem sido gritante. Então isso que eles chamam ou determinam como fé tem falado mais alto. E principalmente no nosso meio, que é o chamado meio pentecostal. E o pastor Ebers? O que a gente percebe hoje? Eu percebo que a fé está gritante no nosso meio. Porque assim, Deus vai te dar chave, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai dar não sei o que. E aí? É só isso que é a fé? Então o que é que a gente costuma perceber hoje? Eu tive o primeiro pastor, o pastor Monteiro, dizer uma coisa interessante. Ele dizia assim nas mensagens dele: eu não quero saber se o teu dízimo é alto ou não. Nem vamos falar de dízimo, que é outra polêmica. Eu vou falar o que a Bíblia manda falar. E aquele senhor, Felipe, eu tirava o chapéu para ele. O que era para ele pregar, ele pregava. Hoje, tem muita gente que tem medo de pregar porque medo de perder contribuinte, perder pessoas que têm um dízimo alto. Então o que a gente percebe hoje é fé e a razão. A razão diz assim: eu vou para uma igreja, um exemplo, não vou levar máscara, não vou usar álcool em gel, não vou colocar as cadeiras longe da outra. Ah não, vou ter fé que eu vou para ali, esse negócio não vai me pegar. Meu irmão, muito homem de Deus morreu, cara, nessa pandemia, cara. Sim. Pessoas íntegras, pessoas que eram testemunhas. Então a razão ela faz a gente perceber isso, mas a fé hoje está gritante no nosso meio. Então é um problema, né, pastor? Uma curiosidade, o senhor participou do meio militante? Meio militante, que sentido? O evento. Participei. Como é que foi, pastor? Olha, para mim foi bom, porque assim, Felipe, pregar para 30 pessoas, 10 pessoas é diferente do que pregar para o Brasil todo, para o mundo todo, porque a tua mensagem vai para o YouTube. O que é esse movimento militante, pastor? Para entender. Eles têm um trabalho social ali naquela região de Crato. Então ali eles fazem esse evento para arrecadar, para ajudar pessoas ali carentes, entendeu? Então foi algo assim significante. Por quê? Hoje a igreja está carente da ação social dentro dela. A gente não vai longe, meu amigo. Tem muita gente, tem muitos amigos nossos passando fome aí, Verdade. cara. Tem gente aí, Felipe, que às vezes, e aí? Ah, só gordura aqui pro membro, em vez, às vezes, de igrejas que tem potencial a ajudar o membro, Sim. ainda vem fazer uma forçação de barra para aquela pessoa que está ali ganhando aquele. Então, essa parte social eu admiro no movimento militante. Interessante. E pastor Daniel, por favor. Que inclusive tem por presidente lá, organizador, o reverendo Adão Santos, né? Que faz um excelente trabalho, acho muito bonito o trabalho do militante. Ainda não tive a oportunidade de estar lá, mas eu admiro, acompanho. E é bênção de Deus. A gente ainda está passando por um período de pandemia assim muito gritante, né? Há quem diga que já vem a sua terceira onda por aí, né? Como é que os pais na fé, como é que a igreja deveria reagir a esse processo? Porque a gente vê muitos cantores
que não compartilham da nossa mesma fé, doarem muitos e muitos alimentos. Como é que deveria ser a igreja nesse momento? Como é que ela deveria agir? Porque a gente vê os de fora ajudando, né? Mas os de dentro, será que nesse momento foi base? A palavra igreja, ela vem da palavra eclésias, para fora. Será que está sendo feito isso hoje? A igreja indo para fora? Porque olha só, a igreja primitiva era uma igreja que ajudava os irmãos. Então te vê, Felipe, tem gente que não conhece nem a Jesus, mas está ajudando, como cantores aí sertanejos, Sim. comediantes. Mas o que eu fico pasmo hoje nos nossos dias são igrejas que têm condição financeira, entendeu? Em vez de ajudar, entendeu? Isso é uma coisa minha, Felipe. Eu ajudo, mas eu não gosto de bater foto, eu não gosto de... É uma coisa minha, entendeu? Eu não gosto, mas eu faço a minha parte, entendeu? Eu faço a minha parte. Sempre que eu posso, eu vou, ajudo alguém, eu ajudo uma pessoa. Porque a gente tem que entender que a igreja não é um prédio denominacional. Somos nós. Eclésia, para fora. A igreja é ser, né? A gente vai buscar o conceito, né? Lá em Tiago, né? Vai dizer que a fé sem obras é morta, né? Sim. Então, Perfeito. como é que eu posso ter a fé, mas se eu não tenho a razão de olhar para um amigo meu próximo e não ajudá-lo? Eu acho interessante tu falar sobre isso aí, porque agora me veio uma lembrança, pastor Herbert. Olha o que diz aqui. João 16:8, se não me falha a memória. E ele convencerá da justiça, do pecado e do juízo. Olha só, esses três prismas, esses três pontos. Da justiça. A palavra de justiça, ela tem como base uma ideia para os judeus que eles chamam de zacar, né? Zacar, ou na sua preposição, sadacar, né? Lembrança, lembrar, né? Ou a lembrança. Falava sobre a necessidade dos órfãos e das viúvas. Agora, se a gente analisar o que João está dizendo, ele está dizendo que essa lembrança ela é gerada pelo Espírito Santo. Top. Então, dentro de caprichos mentais, eu posso fazer um trabalho filantrópico para aquilo que você falou, bater uma foto, bater uma selfie, Aí eu pergunto, é a ação do Espírito Santo? Não. Muitas das vezes são propagandas que estão projetando a minha imagem e eu tenho que falar aqui para futuras eleições. Querendo ou não, é uma escada para projetar a imagem de muitos pastores. Segundo, vai dizer, do pecado é aquilo que me afasta de Deus, da justiça, aquilo que me aproxima do homem. Porque de Sadacá é lembrada dos órfãos e necessitados. Por isso que Tiago vai dizer, não adianta você dizer que tem fé ou que pratica, se você não ajuda os necessitados. O maior exemplo é a gente vê a igreja de Coríntios. Capítulo 11, versículo 1, Paulo está elogiando, parabéns, porque culturalmente vocês estão top. Mas versículo 17 ele vai falar, doutrinariamente eu não posso falar a mesma coisa. Interessante. Capítulo 12, a igreja que está em divisão e faz partidarismo e grupinho, está falando em línguas, pastor Herbert. Está profetizando. Tem uma pergunta aqui para as vossas excelências. Concluindo aqui antes da pergunta, aí Paulo vai seguir à frente e vai dizer, o que adianta eu falar a língua de anjos e de homens? Top. Dentro de uma hipérbole, né? Top, Ainda que eu falasse a língua de anjos e de homens, se eu não tiver amor, é só barulho. E aí tem uma frase que eu sempre digo, que latas vazias também fazem barulhos. Aí fechando o versículo 14, Paulo está dizendo, tem que ter ordem no culto, meu filho. Pegou aí? Aí o negócio é forte. Eu não vou chegar no 15, senão a gente vai perder a Interessante que Tiago vai dizer que a verdadeira religião pura e imaculada é aquela que ajuda órfãos e viúvas, né? Exato. Tá falando sobre necessitados, Exato, né? exato. Daniel, a nossa apresentadora que hoje está nos acompanhando de longe, né? Que tá aqui com a gente, Sim. a Deise Teles. Sim. Olha, a tia Eremá tá nos acompanhando, tia. Deus, São Paulo. lá de São Paulo, Deus abençoe a senhora. Fábio Albert,
Alberto, que Deus abençoe você poderosamente também, meu amigo. A Deise está fazendo 2 perguntas. A fé e a razão conseguem andar de mão dadas na vida do cristão? Essa é a primeira. A segunda, bora primeiro para a primeira. A gente tem, deixa eu ver, a gente tem 10 minutos. A fé e a razão conseguem andar de mão dadas na vida do cristão, pastor Alves? Olha só, como é o nome da ouvinte aí? É a Deisiane Teles. Deisiane. A fé e a razão, elas conseguem andar sim. Só que existem os momentos dos conflitos. Sim. Entendeu? Um exemplo, um conflito. A razão me diz o que? Eu vou para uma oração, eu vou com máscara, eu vou com luva. E só que um contágio está grande. Eu vou ter fé. Mesmo que a razão tá batendo ali. Ela consegue andar junto, mas tem os momentos dos conflitos. Aí, quem que tem que prevalecer segundo os pais da igreja? A fé. A fé. A fé. Segundo a Agostinho e Tomás de Aquino, a fé ela tem que prevalecer. Mas ela tem momentos conflitantes. Concluindo aqui também a questão da fé e a razão, agora o pastor Abes falando, veio minha lembrança do episódio Jesus andando sobre o mar. Ali você vai ver a figura da fé e da razão. A razão dizia para os 11, eu não vou pisar na água, vai que eu afundo, eu não sou louco. Mas a fé, Pedro vai dizer, se és tu, então me manda aí a ti, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele está dizendo, se tu falar, eu vou. Se tu falar, eu largo tudo aqui. Se tu me mandar, eu saio agora. Aí Jesus diz, então vem, Pedro. Aí Pedro vai, fora da lógica, conflitou a física e tudo mais. Então ele quebra completamente aquilo que os 11 olhavam como irracional, pisar sobre as águas. A segunda pergunta dela talvez se confunde com a primeira, né? É essencial ter a razão na caminhada do cristão ou somente a fé é bastante? Olha só, repete a pergunta. Assim, é essencial ter a razão na caminhada do cristão ou somente a fé? Porque a razão, ela faz você o quê? Você questionar algumas coisas, você perguntar. Então, por isso, Deus nos deu inteligência, sabedoria. Entendeu? Então, ela é essencial na nossa vida, a razão. Porque a razão vai dizer assim, Felipe, a gente poderia estar em outros lugares, uma hora dessa. Podia estar em casa, deitado. Pastor Daniel, você. Mas a razão diz, não, preciso ir lá, contribuir com aquilo que eu posso, trocar ideia. Isso é a razão. Ela é de fundamental importância. Eu costumo dizer assim, que elas têm que andar junto, mas tem um momento do conflito. Isso é normal. Como é que a gente vai saber, pastor, esse momento desse conflito? Um exemplo. Vamos também para o dia de hoje. Tu tá doente. Correto. Tu vai no médico. Tu toma os remédios. E tu tem fé que aquilo ali vai ser curado. Mas aí, um exemplo. Tem momentos que o remédio não tá fazendo efeito. Aí quem tem que prevalecer? A fé. A fé. Entendi. Interessante. A gente está caminhando já para o nosso finalzinho. Pastor, quer café, meu pastor? Eu aceito, eu sou cafeteiro. Opa! Licença. Daniel, quer complementar algo a mais? Pode ficar à vontade. A gente tem 10 minutos ainda. Quer café, Daniel? Olha só, na cultura ocidental há um embate e o antagonismo. Existe entre a fé, que é a crença religiosa, e a razão. Tornaram-se claros desde os períodos muito mais antigos. A filosofia marca o conflito entre a razão e a fé, quando tenta explicar racionalmente os fenômenos, tais como os mitos, recusando a fé cega. Então, a gente vai perceber que essa guerra entre fé e razão, e ao mesmo tempo essa completude de uma para com a outra, em um grau bem pequeno, porque hoje dificilmente consegue se associar as duas. A gente vai perceber que esse conflito, ele não é desde hoje. Ele já é de muito tempo, né? Desde os primórdios, desde a
filosofia medieval, a gente vai perceber Isso. essa guerra, esse embate entre elas. Entendi. Pastor, você quer complementar alguma coisa? Não, Felipe, primeiro já tá terminando a live, né? É, a gente tem 9 minutos. Então, é um tema muito assim, eu particularmente, eu sempre tô acompanhando as redes sociais e é um tema assim que a gente não ouve falar praticamente. É, realmente, concordo. Fé e razão. Tem razão. Se fala de tudo, imortalidade, mortalidade. Fala sobre Calvino, Armênio, pré, pós. Mas a gente não vê isso aí. Então, eu costumo dizer aí para os nossos ouvintes, começa a analisar as coisas com a razão. Questionar as coisas. Você se perguntar. Tem uma técnica da exegese que quando a gente tiver algo no texto que a gente não conhece, a gente pergunta. Por quê? Quem é o fariseu? Quem é isso? É uma técnica de interpretação. Então é a razão. Então, para os ouvintes, eles começam a analisar com razão as coisas. Que você tem um pensamento, você tem um raciocínio. Entendi. A gente agradece muito a presença de vocês dois, né? Poxa. São dois homens assim que a agenda é cheia demais. Então a gente agradece muito ao pastor Daniel, ao pastor Herbert. Não conhecia, mas tenho hoje o prazer de conhecer. São dois homens que não usam só a parte da fé, mas também hoje eles veio trazer a parte da razão, do conhecimento. Então, pastor Daniel, deixa uma mensagem pro pessoal aí, depois o pastor Herbert. Bom, de forma irônica, Pablo Voltaire, ele vai escrever assim mesmo: ouse pensar, meu amigo. Essa é a minha últimas considerações e palavras. Quando nós tivermos a ousadia de pensar, muita coisa vai mudar. Eu vou citar a frase de Gandhi, um filósofo Gandhi. indiano. Porcos não sentam com pássaros. Então, analisei muito isso. Para os ouvintes, sentir com pessoas que possam agregar conhecimento, razão. Eu cheguei a um tempo assim na minha vida, já que eu não consigo mais assim sentar para escutar, a vida dos outros. Isso não me interessa. Tem tempo, mas Faz tempo, então a razão já me questionou isso. Então, que Deus abençoe aí todos aí que escutaram essa. Não sentem. Porcos não sentam com pássaros, dizia Gandhi. Ele também vai dizer, né, quando ele gostava muito de ler os sermões de Cristo, né? Ele vai, se eu não me engano, até a África do Sul. Ele chega lá com aquela roupa dele estranha, né? sim. Quando ele vai tentar entrar, os porteiros, eles não deixam ele entrar pela roupa, né? Citar só uma frase de Martin Luther King. Por favor, meu pastor. Eu não tenho medo do barulho dos maus, mas sim do silêncio dos bons. O ativista negro. Top. E aí ele vai falar o seguinte, né? Não deixaram ele entrar. Ele chega e fala assim pro porteiro: eu conheço o seu Cristo, mas não é esse seu cristianismo. Talvez é uma frase que se aplique aos dias atuais, né? Sim, sim. A gente conhece o que Cristo nos deixou, não o que essa geração prega, né? Exato. O que essa geração prega, ela se tornou um eco, não uma voz. Então, gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês poderosamente, tá bom? Gente, vão nas redes sociais do pastor Herbert, Homem de Deus, rede social do pastor Daniel. Tá aqui, Cleiton? Pastor Daniel, pode falar o seu Instagram, por gentileza? Daniel Correia, ponto 2012. Pronto, você quer seguir o pastor Daniel, só ir lá, pastor Herbert. Herbert Carreira, Instagram e também o Facebook, Herbert Carreira. Pronto. Gente, Deus abençoe vocês poderosamente. Amém? Amém. Muito obrigado. Shalom. Shalom. Shalom no hebraico e N no grego.